Graça e paz, em nome do Rei, em serviço ao reino dos céus. Vou deixar uma mensagem muito importante, simples, tá? É um dos princípios de um cristão fundamentado, tá? Eu tenho como tem vários, tá? Vários princípios. São princípios, no caso, retratam vários, de pessoas que são fundamentadas. Fundamentadas pessoas que são firmadas, adultos em Cristo, ou seja, adultos, pessoas espirituais maduras, tá? Que se comportem como tais, que tenham um certo tempo de caminho com Jesus, que tenham um certo tempo de conversão, já viveu algumas coisas, e muitas coisas, que fazem dela uma pessoa mais firme, uma pessoa mais presente ao comprometimento com as coisas de Deus, tá? A ponto da sua própria vida, que é o ápice de uma pessoa fundamentada. É aquela que está pronta para viver por Cristo, pronta para morrer por Ele. Porque esse é o intuito de se converter e de vir até Ele e aceitar o seu chamado. Tá? É chegar no dia e estar pronto para isso. Porque um dia virá, como aconteceu por muitos e muitos cristãos em toda a era do cristianismo. Então, vou deixar essa mensagem. É um dos princípios, repito, de fundamentação. Chama-se reter tudo que se escuta, ou seja, discernir. Então, o que for útil e bom para sua fé. Vou explicar de maneira bem rápida. Tem muitos textos que dão referências, mas eu vou dar alguns textos, 3 específicos, que vão detalhar sobre isso. E vão ajudar você, como fundamentado em Deus, tá? A saber puxar, tirar algo, guardar algo de tudo que você vê e de tudo que você escuta, para fazer com que sua fé cresça, floresça e seja apta e pronta para ensinar outras pessoas com o que você aprendeu. Tá? Eu deixei uma palavra no YouTube aí sobre a luz dos olhos. Ou deixei na plataforma do Instagram. A luz que os olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Tá? Então, é uma palavra que vai ligar com essa mensagem. Justamente, o rei falou isso em Mateus, no Sermão da Montanha. E esse versículo que eu vou ler aqui, ele liga com isso também. É uma ligação com a outra que eu vou fazer depois, tá na plataforma do Instagram, do Facebook. Mas eu vou fazer um vídeo depois explicando esses dois versículos de Mateus 5:19, tá? Mas vamos lá, eu vou nessa parte agora, que é justamente o princípio de retenção. Reter tudo que ouve e escuta de forma agradável, como fundamentado. O que for útil para crescer, não para se afogar em pecado, afogar em tristeza, afogar em agonia, afogar em depressão, afogar-se em sensações e não em decisões de serem tomadas em Deus, que é o amor, amá-lo na forma como ele nos amou primeiro, nós o amamos também. Vamos lá. O embaixador Paulo escreve uma carta para a igreja de Tessalônica e ele deixa um versículo importante no final desse capítulo da primeira epístola para Tessalônica. E a primeira epístola, ela tem muita coisa boa, muita ensino base, aquela igreja necessária que precisava ouvir, né, que serviu de referência para tantas outras igrejas. Só que no final desse capítulo, ele deixa um versículo. E esse versículo, como eu falei, é um princípio de um fundamentado. É um princípio de uma igreja fundamentada. É quando ela está realmente pronta, firme, e sabe distinguir uma coisa da outra. Como eu disse, tem vários versículos sobre isso. Eu vou deixar por partes. Esse é uma parte. O de Mateus 5:19 é outra. E o de Hebreus 5 também é outra. Eu vou explicar em 3 vídeos o que quer dizer isso. Tá? Começando pelo rei. O que o rei falou. Depois o que os apóstolos e os demais irmãos que vieram ensinaram em base disso. Repito, o que o rei falou foi que os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A forma que você enxerga e escuta é o que traz luz e o que traz trevas no seu coração, ao seu redor. Mateus 5:19. O embaixador Paulo confirma isso de uma forma diferente, mas com o mesmo sentido. Reter aquilo que é bom, ou seja, você escuta, você vê e você pega o que for útil para a sua fé. É o que eu vou explicar com esse versículo. E o terceiro vídeo que eu vou postar
vai ser sobre justamente isso, vai ser sobre a ação de um fundamentado. Tem as faculdades exercidas e exercidas, tá? Fazendo dele apto para ler, perceber o bem e o mal, a verdade e a mentira, a justiça e a injustiça. Então vai ser 3 vídeos. Esse vai ser o primeiro, o segundo está na outra plataforma do Instagram e o terceiro vai ser sobre isso, a ação de fundamentado. Mas isso é um princípio de um fundamentado. O princípio de um fundamentado que é o reter tudo aquilo que for bom e útil para a vossa fé. Vamos lá, o versículo diz assim: tudo pode, tá? Tudo pode ser retido, retendo o que é bom e útil, baseado naquele que fez tudo e revelado da maneira correta e coerente, tá? A mudanças que levem à prática na vida e nos aproxima do Pai. Presta atenção, eu escrevi isso fazendo uma boa reflexão desse versículo. Tudo pode ser retido, retendo o que é bom e útil, baseado naquele que fez tudo e é revelado da maneira correta e coerente a mudanças que levem à prática na vida e nos aproxime do Pai. Como o embaixador Paulo fala no versículo que eu vou acabar de ler agora. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, tudo que você escuta hoje, tá? Como cristão, nós temos um costume religioso de não dar crédito, não querer aprender com algo, tá? Religioso, costume religioso, mas é um costume cuidadoso, de fato, né? Mas é religioso, porque ele é cuidadoso de um ponto de vista. Porque pessoas, referências, líderes, deixam limitações para suas ovelhas, para não se misturarem, não acessarem, não assistirem, não ouvirem nem tantas coisas como poderíamos ouvir, como podemos ouvir, por estar à nossa disposição, né? O mundo contemporâneo, a tecnologia. Mas eu entendo que sempre foi isso também, o cuidado para as ovelhas não se misturarem, por não estarem fundamentadas, e também não caírem em pecado, não caírem se afastarem, se esvaziarem, enfraquecerem a fé, né? Por conta desse contato e comunhão com outras coisas que não tem nada relacionada com o reino, né? Só que essa palavra, ela baseia-se numa pessoa fundamentada que está pronta para fazer isso, tá? E ele estava tentando deixar a Tessalonicenses pronta, finalizando o capítulo 5 com esse versículo, que é um dos princípios de uma pessoa fundamentada, repito. Então, há pastores, há líderes, há presbíteros que dão direções, tá? Delas diretamente absoluta por Deus, outras relativas, regras, que de um ponto de vista são para tentar guardar você e se envolver com outras coisas, acessar outros tipos de programas, produtos, e gerar uma dúvida na sua fé, um desânimo, gerar você se afundar em pecado, gerar você a se afastar de Deus vivo, né? Então, muitos desses dão essas direções para não agirem assim, para não se aproximarem, não fazerem essas coisas. Não. Só que hoje está completamente impossível. A tecnologia, o mundo está muito pegado, a igreja está muito apegada ao mundo moderno hoje. A dependência do mundo, como se também a igreja não lembrasse que vai embora, que vai ser levada para os céus, não vai ficar aqui. Mas hoje está muito intenso isso por conta da facilidade que temos com a tecnologia, com as opções, tá? As oportunidades e as opções de entretenimento, de programação, de comunicação, tá? Que temos, e ficarmos intertidos, ficarmos ocupados e ficarmos ligados. Isso tanto diretamente digitalmente, como também pessoas no dia a dia, tá? Que é até a base do Salmo 1, né? Que fala que não está no meio dos escarnecedores. Ali também tem algo relacionado a isso, quero dizer. Mas, em base do que eu quero falar, tanto esses líderes de referência das suas igrejas protegem, deixando regras e direções para não deixar que as ovelhas não façam. Quero ou não, as ovelhas fazem, muitos não peguem um conselho porque, se acham aptas, né, para
fazer o que quiser fazer. Outras pegam com temor, pegam o conselho de direção e não vão. Não assistem coisas que não tem muita relacionada com Deus. Não assistem, não escutam coisas, músicas que não tem relação com Deus. Enfim, outras pegam, outras não pegam, né? E se enchem de tanta porcaria e não aprendem nada com o que está escutando, nem com o que está assistindo. Umas pegam o conselho dos líderes e se guardam. E se continuam se enchendo de graça e de conhecimento pleno de Deus, no Filho de Jesus Cristo. E outras não. Outras se enchem de porcaria e não tem muito o que acrescentar, o que estão assistindo, o que estão ouvindo, e ficam vazias de Deus. Enfim. Isso é um proceder que é um princípio de um fundamentado. Porque uma pessoa fundamentada, repito, é uma pessoa adulta em Deus, tá? É uma pessoa em fé madura. Ou seja, está pronta para viver por Cristo. E se estiver pronta para morrer, também morreria por Cristo. É a aptidão da firmeza de alguém que leva a fé em Jesus. Por onde vai, com quem estiver e onde estiver. Então, vamos lá. Quando o Paulo fala isso, o embaixador Paulo fala isso, é porque ele queria aplicar isso à igreja. A igreja aprender a agir como uma pessoa fundamentada, tá? Uma pessoa não fundamentada se atrapalha todinha. Se a pessoa não se converte hoje, vai assistir um desenho, ela perde o foco. Ela vai assistir um filme, uma série, ela perde o foco do que ela estava aprendendo com o seu líder, com o seu discipulador, que ela está ouvindo no ministério. Porque se ela volta a assistir novela, volta a fazer coisas que incentivem a fazer outras coisas, ela não vai ter cabeça de maturidade para discernir aquilo e tirar o bom. Ela não vai ter, porque ela está em fundamentação, processo de fundamentação. Por isso que os pastores e líderes orientam ela, não, né? Muitos deixam avulso, outros não deixam, outros pedem, dão conselhos para eles tomarem cuidado com o que assistem, com o que ouvem. Como o embaixador Paulo fala, repito, tem vários versículos sobre isso. É uma palavra que eu vou mencionar em outro momento. Mas, como eu falei, vai ser só em 3 partes simplificadas. E o embaixador Paulo fala isso. Tudo é permitido, mas não convém, né? Tudo é permitido, mas não vamos deixar ser dominado por isso. Então, uma pessoa que não tem fundamento, ela corre esse risco, né? E a pessoa que tem fundamento, ela pega essa palavra aqui de Tessalonicenses. Por que está aqui na Bíblia? É porque precisamos ser humildemente fortes, humildemente dependendo de Deus, né? Fortes, pela força que Ele nos concede espiritualmente, para sabermos resistirmos e adaptarmos em vários ambientes e lugares, com a nossa modernidade e contemporaneidade do mundo hoje, né? A igreja hoje está tão apegada e presa a esse século, a esse mundo, né? A facilidade e o respeito e o lugar que ela ganhou também, né? Ela ganhou um lugar hoje no mundo, né? Está na comunicação, está na televisão, tá em todo lugar, né? Um respeito, mas não deixa de ser perseguida por as coisas que ela relata e ensina a fazer. Fato. Quer conservar e levar salvação para pessoas e lugares. Enfim, esse procedimento que o embaixador Paulo quis aplicar é um procedimento de uma pessoa fundamentada. Vamos lá, uma pessoa, eu expliquei para vocês, uma pessoa que não tem fundamento, ela não vai conseguir discernir isso, tá? Ela não vai conseguir, ela vai se misturar, vai se embananar, vai começar a pecar, vai desanimar, vai se encher de tanta coisa, porcaria, que não vai, por não seguir o conselho do seu líder da igreja, foi lá e falou, faça assim, deu conselhos relativos, que não são absolutos, mas os absolutos são os versículos explicados sobre leitura interpretativa racional, ou seja, sobre o bom senso de Deus, que tenha razão com o que é espiritual, com o que é natural para a vida, que é de Deus é absoluto, o que é do homem é relativo, mas os relativos eles ajudam, porque existe um conselho de Deus e a opinião do homem, que é o seu discipulador, o seu líder. Então, deve pesar os dois para chegar a um consenso. O conselho de Deus, a palavra absoluta e a opinião do homem, um amigo, um discipulador, um pastor, um líder, alguém que vai dar a opinião de como ela viveu, coisas que ela pareceu passar, que vão ser úteis para vocês, né? Então, um fundamentado não tem problema com isso. Já uma pessoa que não está em fundamentação, tem. É por isso que esses conselhos são úteis, quando se obedece. Enfim, essa palavra é para você que está fundamentado e para você que vai ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Ou seja, ponham tudo à prova. Todas as coisas ponham à prova. Em outras palavras, em outras traduções, discernam. O que é o discernimento? Leitura.
Discernimento, leitura. Pôr à prova, discernimento. Discernimento, leitura. Leiam, discernam tudo. Em outras palavras, em outras traduções, julguem tudo. Mas não é juízo, ou você está me julgando, não. É algo íntimo entre você e Deus, e sobre os critérios que você tem em Deus. Ou seja, discirna, irmãozinho, irmãzinha. Discirna o que você escuta das pessoas. Discirna o que você está vendo. Tenha um procedimento adulto em Cristo. Discirna. Julgai todas as coisas, em outras traduções está assim, julgai tudo. Não é você falar, os pecadores e meter o pau nele, não. Não. É discernir o que vem de todo mundo, tanto de pessoas que você considera de Deus, como de pessoas que não são de Deus. Ou coisas que vêm de Deus, ou coisas que não vêm de Deus diretamente, como programas, novelas, filmes, músicas, tá? E também os que vêm de Deus, porque nem tudo que as pessoas falam que a gente vê como vem de Deus são úteis para a vossa fé. Talvez seja para outra pessoa o que ela está falando, talvez seja para você em outro momento, mas nem tudo que você escuta naquele momento é para você e vai ser útil para você. É por isso que você precisa discernir, disse o apóstolo Paulo. O embaixador fala, discernam, julguem as coisas, julguem tudo. Como eu julgo tudo? Pela reta justiça, pelo Espírito que habita em nós. Se eu tenho um Espírito de Cristo, eu consigo discernir tudo por meio desse Espírito de Cristo. Discerno lugares, discerno pessoas, discerno o que elas falam, discerno o que elas estão assistindo, discerno o que elas estão pensando, até pensando. Vai por mim. Se você chegou nesse nível, você está num nível alto e vai se encaixar essa palavra com você. Se você não se chegou, segue essa palavra. Vai te ajudar bastante a chegar ainda mais além, a perceber o mundo e não se misturá-lo, não ser influenciado por ele, mas influenciá-lo sobre discernimento do que é útil para a sua fé e do que não é útil. Ou seja, você retém o que é bom, o que é útil, mas não pega o que é bom, não pega o que é ruim, não pega, você afasta, separa. Não, isso aqui não me faz crescer, isso aqui não me amadurece, isso aqui apenas me deixa fraco, débil na fé, que vai ser inútil para alguém que precisa de mim. Vai ajudar ela a ficar mais afundada ainda, quando ela me vê meu comportamento, quando ela vê o que eu faço, quando ela vê o gosto que eu tenho para assistir coisas, para ouvir coisas. Depende do gosto. Ou seja, em Cristo, nós não tomamos uma bebida de 51. Não digo, perdão àqueles que gostam de tomar cachaça. Perdão àqueles que gostam de tomar aguardente e uísque. Eu estou falando um exemplo aqui. Mas eu estou falando que nós, como homens e mulheres de Deus, tomamos uma bebida todos os meses, chamamos vinho. Vinho da nova aliança, representação. E isso representa nosso bom gosto e, além disso, o significado que ela tem. Né? Então, nós temos um bom gosto, ó filhos de Deus. Não temos o mesmo gosto do mundo. Tá? Ou seja, o bom gosto ele vem dos céus. Ele vem dos céus. De enxergar Deus em pequenas coisas. Em tudo que eu assisto, vejo, em tudo que eu escuto. Tá? Então, isso é totalmente cabível para que um é fundamentado em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro que provem tudo. Ele diz aqui, mas ponham à prova tudo, todas as coisas. Julguem, outras traduções, julguem tudo. Discernam, agora eu falo, discernam tudo. Porque se vocês não discernem, vocês não vão influenciar o que vocês estão ouvindo. Não vão influenciar o que vocês estão escutando, assistindo. Vocês vão ser influenciados. Logo, o que se assiste, um exemplo eu vou dar, uma novela. Você está assistindo sua novela, mas sua mãe, mas você não consegue explicar para sua mãe, ou consegue ficar dando um intuito, um sentido naquilo, ou sair, se não consegue segurar o que é bom e útil como fundamental, né? Que não vai se escandalizar com aquilo. Não vai estar fazendo aquilo depois de 2 horas depois, está fazendo aquilo que está passando na TV, porque você está achando que é sua mãe, seu pai, entendeu? Seu irmão, seu amigo, namorada. Mas você vai ficar firme sobre um fundamento e reter o que for útil para o vosso ensino. E tentar explicar para quem está assistindo de uma maneira que Deus usaria você e usa todos os dias. Em outras palavras, discernam. E se vocês não discernem, vocês são influenciados e vocês não influenciam. E quando nós não influenciamos, tem coisa errada. Porque fomos chamados para influenciar o mundo, não para ser influenciado por ele. Então o apóstolo Paulo, o embaixador, fala, julguem tudo, discernam tudo que vocês... O mundo estava assim nessa época. E hoje está muito mais acessível às coisas do inferno,
contra os céus dentro de nós. A visão ímpia contra a visão piedosa da igreja. Está muito mais acessível a gente. Foi o que ele falou aqui, e em 2000 anos se passaram e ficou muito maior isso. Então ele dá um segredo para uma pessoa fundamentada. Discirne. Se lhe faz bem, assista. Se não lhe faz mal, assista. Tire aquilo que for de útil para o vosso ensino. Se tiver Deus, em outras palavras, vamos lá. Se tiver ensino os valores de Jesus, o Rei, e você tem o ensino da palavra, totalmente fundamentado na sua vida, você vai se escandalizar? Ou você vai não se escandalizar? Você vai ficar mal espiritualmente? Você vai ficar de sujo? Você vai se sentir você vai se sentir fraco? Não, porque você é um fundamentado e você tem um bom gosto. E o bom gosto vem da onde, irmãos? Do céu. Que faz vocês enxergarem tudo que for útil, bom e agradável. Que é o quê? Romanos 2:1. A vontade de Deus. Então, por ter bom gosto, eu enxergo Deus em tudo que for bom, útil, perfeito e agradável. Bom, perfeito e agradável. Tá? Um fundamentado age assim, um adulto em Cristo age assim. Ele não vai se escandalizar com o que está acontecendo. Ele vai saber discernir e tirar o que é útil. Eu vou assistir isso aqui com você. O que não é útil? Desculpe, mas eu não tenho... Vamos dar um exemplo bem forte. Vamos supor que você assistir, você está chegando num lugar ali, com seus amigos, e você chama para ficar na casa deles, para conversar, brincar. Está numa comunhão ali, os amigos uns do mundo, outros da igreja. Mas você chega lá numa comunhão, e você está lá e eles estão assistindo filmes eróticos para menores de 18, maiores de 18 anos. Proibidos. E aí? Você lembra que você na época assistir aquilo, aí você não vai fazer crescer nada disso aí, velho. A não ser que você tenha graça para fazer aquilo, mas é muito arriscado. Vá por mim, não faça isso. Então imagina. Ou você está assistindo um filme que é totalmente mostrando. Isso é um filme direto, que só passa isso. Outro filme direto. E eles olham para você e tentem fazer você assistir aquilo. Então quer dizer que você não expôs sua fé como você devia. Como eu deixei uma palavra lá sobre isso? Viu a diferença? Ou quando você chega num lugar e estão assistindo um filme cristão, ou um filme de família, ou um filme de valores. Isso tanto envolve indiretamente, eles podem fazer isso, pessoas que estão à sua volta, para testar você, para ver o que você, qual a sua reação. Uma pessoa de dentro também. Fora de dentro. Então as de fora podem de fato pegar aquilo e você escandalizar. Ou você pegar aquilo e deixar bem claro que não tem valor e utilidade tal apresentação, né? Porque você escandalizaria eles por estar como cristão e não proceder como tal, né? Então, outro exemplo, filmes que passem essas cenas, filmes que não é você sozinho assistindo, mas sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu esposo, mas com pessoas que olham para você e enxergam Jesus e escandalizaria isso. E você estivesse nesse posicionar, não está discernindo, tanto para não se escandalizar, como também para não se escandalizar, como também para não se misturar e não se enfraquecer com o que você vai ouvir ou com o que você vai ouvir, tá? Então eu falei do ver, um exemplo escandalizante. Os amigos ir para uma comunhão com os amigos e eles estarem assistindo um programa de entretenimento que só passa cenas eróticas, cenas fora do seu padrão de piedoso de vida, né? E você vê aquilo, lembra como você era no passado, antes de se converter. Então, pô, na base da vida real é melhor real do que estar na porcaria de uma televisão vendo isso. Não tem prazer nenhum. Fato. Só ilusório. E atrapalha e enfraquece você. Fato. Vamos lá. Isso é um lado externo, totalmente visível. Isso que acontece várias vezes hoje, né? E os que concordam e não percebem, não têm sensibilidade, é porque já estão bem fraco e doente espiritualmente, né? E não conseguem mais discernir tudo, né? Tanto para tirar algo útil ou como para sair. Isso não vai me fazer bem, eu não vou assistir, cara. Eu sou cristão, eu sou convertido, né? Não vou ficar aqui. Como tirar algo útil? Isso aqui dá pra... essa família tá ensinando isso. Cara, esses caras estão... Pô, eu consigo... Você começa a lembrar o texto da Bíblia. Olha, cara, que massa. Jesus não fez isso aqui. Olha, os apóstolos estavam fazendo isso aqui um dia. Olha, uma família de Deus, um casal fez isso aqui. Morreu por... Foi, cara. Desliga uma coisa porque você tem fundamento. Quando você não tem fundamento, você vai... ou se enfraquecer, ou cair em pecado, ou desanimar, ou ficar com a graça e a aura baixa, ou se você tem fundamento, você vai dar uma aula com o que você está assistindo sobre
A Bíblia, meu irmão, a palavra de Cristo, tá? Tudo vai ligar a algum texto, tudo vai ligar a algum, porque você é um fundamentado, e aquilo não entra em você para influenciar você. É você que influencia, pegar aquilo para influenciar quem está escutando e quem está assistindo. Porque você é um fundamentado. Então, o princípio da retenção, do que é bom, julgar tudo, é um princípio de um fundamentado. Tá? É um princípio de uma pessoa firme, uma pessoa que não se influencia, pelo contrário, ela influencia. E ela tem o controle e o domínio de cada linha, tanto a do pecado, que ela sabe que não pode ficar perto quando ela tender a pecar, e a linha de que ela tem limites, ela pode aprofundar, ela pode mergulhar até que falte fôlego. Quando faltar o fôlego, volta para cima, respira e desce de novo. A não ser que veja um macacão de mergulhador e um oxigênio nas costas. Aí você vai mais longe, fica mais tempo lá dentro. Enfim, isso é um exemplo, uma parábola. Mas desde já, a retenção é para aquilo que é útil, perfeito e agradável, que é útil, ou seja, tem a vontade de Deus naquilo. Se tem a vontade de Deus naquilo, pô, eu vou crescer. Se eu consigo enxergar e ter uns olhos para isso, lógico, irmãos, entenda. Repito, pessoas lá fora, de dentro principalmente, né? Tem você como referência, e de fora, as grandes nuvens de testemunhas, elas não têm a mesma cabeça e o mesmo, né, nível que você tem em fé hoje. Você tem 10 anos convertido? Tem 15, 20, 40? Você tem mais revelação do que uma pessoa de 10? Ou uma pessoa de 10 tem mais revelação do reino do que você que tem 40? Isso varia, porque o reino de Deus é tomado pelo esforço, né? Quem mais se esforça mais, cresce mais. Isso é uma regra dos céus. Quem se esforça mais, cresce mais. Uma pessoa de 5 anos convertida tem mais cabeça do que um de 20. Isso é uma regra dos céus. Enfim, mas eu estou falando que isso relacionado a você ter fundamento para se comportar e agir como tal, tá? Que é discernir o que você escuta, o que você vê. Eu falei de uma cena de visão, de ver, de enxergar. Vamos para uma música agora, vamos para um som. A música do mundo, você escuta ainda? Como você enxerga as músicas do mundo hoje? Você se abstém delas? Você ainda abraça elas, tem prazer nelas? Ou você é o terceiro ponto importante? Você pega elas e faz uma pregação para pessoas que estão escutando elas. Ou seja, elas são úteis para pregar, evangelizar pessoas que estão ouvindo elas. Cara, eu desde que eu cresci, uma coisa minha agora, uma pessoa pessoal, bem rapidinho, eu sempre cresci fazendo leitura das coisas. Foi de moleque isso. E eu lia desenhos, lia filmes, ficava meditando. Só que eu não sabia fazer, eu curti a interpretação que eu posso fazer hoje, né, que é muito mais ampla do que eu fazia quando era criança. Quando era criança eu achava interessante, mas ficava meditando. E uma coisa que eu sempre fiz, repetir o que eu escuto. Então, assim, hoje, naquele tempo, eu não sabia, porque eu não era convertido, dar utilidade àquilo. Hoje, como convertido, foi um dom que Deus me dá poder, pode dar utilidade, dar sentido ao que eu recebi. Né? Se eu cresci com essa habilidade, vendo acho que essas coisas, hoje, como convertido, eu posso dar utilidade a ela. Foi para isso que Deus me deu. Certo? Certo. Então, da maneira com que você você escuta uma música hoje, tem 3 significados. Ou você, qual a sua sensação? Se abstém? Não, isso vai me fazer pecar. Segundo, fiz pecar. Me misturei. Você nem tem sensibilidade mais. Você age como uma pessoa que está lá no mundo de novo e não está na igreja. E o terceiro ponto, você pega tudo da mensagem da música que for útil. O que não for útil, você nem escuta. Você vai perceber na letra dela. Mas o que for útil, você vai escutar ela e vai pegar cada pedaço dela e usar como uma palavra para evangelizar alguém. Pegar um pedacinho da música e dizer, olha, isso aqui, Jesus fez isso por você. Ele tem que pegar um texto, porque isso é um posicionado de um fundamentado. Uma pessoa que está em fundamento, eu aconselho. Qualquer pastor aconselha. Não escute. Não glorifica a Deus, não exalta Deus, não anima, não motiva, não alinha você nos caminhos de Deus. Não dê atenção, não dê crédito, não escute. Mas como fundamentado. Se você quer pegar uma pessoa que está escutando no mundo, você acha que ela vai estar escutando as coisas de Deus toda hora? A maioria das vezes, não. Mas você vai pegar sobre aquilo que ela está escutando e dar uma palavra sobre Deus, daquilo que você viu. Só que você hoje enxerga diferente, porque você tem o Espírito Santo, ela não tem. E você vai explicar para ela o sentido daquilo. Como um fundamentado. Não como uma criancinha em Cristo, mas um fundamentado. Tá? Uma criancinha em Cristo, ela se mistura, se perde no que está ouvindo e não tem mais sentido, propósito e não sabe mais de nada. Tá lá, viajando na maionese.
Um adulto em Cristo, ele sabe que aquilo vai fazer mal. Ele, ó, não quero assistir, não quero ouvir. Um fundamentado também em Cristo dá lugar a Cristo, a tudo que ela for assistir e tudo que ela for ouvir. Ou seja, já dizia o embaixador Paulo na epístola, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, fazer cativo todo pensamento a obedecer a Cristo. Então, todo pensamento que o filme está me passando, ou a música, eu faço obedecer a Cristo, eu faço cativo a Ele. Por quê? Eu, em nome dos céus, dou ordem para que Ele me ensine algo, eu retenha algo dele, não Ele me deixe pior do que eu era, com o que Ele quer me passar. Ou seja, eu agir como fundamentado para isso, é tanto se abster, vai me fazer mal, não vou assistir isso, não vou. Não tem gera fé para mim. Eu não tenho essa visão, eu não tenho essa. Eu só quero assistir vovô, eu só quero assistir filme cristão. Vamos lá, galera. Eu quero assistir filme cristão, só assistir filme cristão. Então, um ponto fundamentado, você tá certo. Se você não tem visão, cuidado, tá? Porque vai tender a pecar. Legal. Se você consegue discernir isso, também é mais um ponto fundamentado que cresceu através do seu primeiro posicionamento, que era qual? O de se abster. Agora ele usa aquilo para pregar, para crescer, para gerar fé em alguém. Então já é um nível de fundamentado bem mais amplo, né? Bem mais da maneira que os céus queriam deixar ele. Que era para glorificar Deus em tudo que faz. Um dia me ensinaram uma palavra que dizia assim: isto glorifica? Isto convém? Isto me aproxima de Deus? Tá? Capítulo 6 de 1 Coríntios 10. É o que o versículo que fala. Tá? Então, é um ponto fundamental. E um ponto mais acima, mais além, que uma pessoa que já está num tempo de firmeza, né, e maturidade espiritual, pega tudo aquilo que ela escandalizava, como lógico, mas não tem mais costume. Se você tem sensibilidade para isso, é porque você está sadio. Se você perdeu a sensibilidade para isso, é que você está doente espiritualmente, está perdido já, está viajando na maionese e não age como fundamentado mais, age como uma criança. Dá um doce, dá um brinquedo, engana ela e ela fica lá viajando, né? Sendo levada pelos outros, não mais guiando a si mesma, com a sábia direção que Deus a dá, que é a palavra. Isso é a ação do fundamentado. Então, vamos lá. Músicas, filmes, séries, o que você vê, o que você escuta, tá? O que você escuta das pessoas, o que você vê no cinema, na televisão, tá? Em todo sentido com que você no sentido que você tem, que é a fundamentação, tá? Como cristão. Que for o segredo. E o segredo dessa fundamentação justamente tem exercício do que você aprendeu a fazer. Para que você saiba ter discernimento de tudo que você escuta e vê. Saiba reter o melhor e abster. Abster é separar. Deixar longe de você o que não vai ser útil para a vossa fé. Porque se fizer mal a vossa fé, você percebe. O Espírito Santo fala assim, ó. Alarma, sai daí. Ele avisa. Ele começa a pesar a consciência quando você não escuta ele. Tá? E quando você é fundamentado, já sabe que a direção. Você vai pegar aquilo, né? Tanto como você fundamentaliza, como você vai pegar aquilo, ele vai lembrar você textos. Olha, isso aqui, cara, esse exemplo desse negócio que tá passando na TV, dessa música, me lembra uma passagem da Bíblia assim, cara. Deixa eu te mostrar. Você começa a dar importância aos céus e glorificar os céus com que você está ouvindo, com que você está assistindo. Ou seja, um fundamentado, ele põe limites no que ele assiste porque ele recebeu conselhos de direção de pessoas para ele não assistir. Fato, não assistimos mais as coisas que a gente assistia antes por ser do mundo, né? Isso é um fundamentado lúcido que está se fundamentando. Isso. Quando ele perde a sensibilidade é porque ele já está tudo misturado, não tem mais... Está viajando na maionese. E é um fundamentado mais profundo, mais maduro ainda, está há anos caminhando nessa linha, tem habilidades que fazem perceber isso, ele já vai pegar aquilo que ele está vendo e dar utilidade ao reino dos céus. Ou seja, ele converte o mal em bem. Ele leva luz à escuridão. Ou seja, tem escuridão naquilo, mas ele vai levar luz. E se levar luz, não vai ter mais escuridão, vai ter luz. Que vai dar visibilidade ao que está fazendo. E vai fazer pessoas enxergarem também que aquilo é mal. E a luz vai iluminar os buracos, os barrancos, porque não estavam vendo. Tá? E a luz que você leva para aquilo, o evangelho, dá sentido. Ou seja,
Tem um texto que eu também amo, eu falei para vocês, tem vários textos. Eu estou falando só um aqui, tá? Que diz em 1 Tito capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros nada é puro. É um exemplo de discernir tudo. É um exemplo de reter o que é bom. Por que está isso na Bíblia? É porque fundamentados precisam entender isso e agir assim. Tá? 1 Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. O que tem pureza e é purificado por uma oração e santificado com ação de graça e visto com bons olhos, como Jesus falou, vossos olhos são a lâmpada do corpo. Bons olhos. A maneira como você reage às coisas, como você enxerga. Tá? É uma coisa ligando a um fundamento, irmãos. E esse fundamento, ele precisa ser nítido para irmãos que olham para você, como nítido para pessoas no mundo que estão no seu trabalho, que estão na escola, na faculdade, em casa. Tá bom? Então, num versículo simples, eu deixo essa mensagem de que julguem tudo, discernam tudo e retenham o que é bom. Retenham o que é bom. Retenham o que é bom. Reter quer dizer guardar. Peguem o que é bom. Peguem o que é bom. Porque vai ajudar você a crescer. E se você cresceu, vai ser útil para outra pessoa lá na frente. Tá bom? Porque você passa de nível e fase conforme a sua fé. Passa por transformações. Circunstâncias mudam, variam em tempos e tempos. E isso faz com que a sua fé cresça. Se você não cresceu e ficou inerte, é porque você não estava fundamentado e se bananou todinho no que você estava vivendo. Sem sentido e sem propósito. Mas nós não somos uma pessoa que vive sem sentido. Nem somos pessoas que vivem sem propósito. Nós somos filhos de Deus, herdeiros da promessa e filhos do leão da tribo de Judá, que disse: eis que santifico todas as coisas feitas em mim, por mim e para mim. Então tem que ter valores, tem que ter Deus, tem que ter glória. Que você leva e coloca e enxerga isso. Se não tem, não é agradável ouvir, nem escutar, nem assistir. Porque só vai enfraquecer, desanimar e escandalizar outras pessoas também. Porque vão ver você tão mole, fraco, que não está totalmente agindo como uma pessoa pagã, não como uma pessoa crente, convertida no Senhor. Então vamos lá. O embaixador Paulo fala: ponham à prova tudo que vocês escutam e veem. Julguem todas as coisas, tá? Isso é para coisas do mundo, como coisas de Deus, tá? Nem todo mundo que vem em nome de Deus vai falar algo para você que vai ser útil. Como eu falei no início. Nem tudo que ela quer dizer para ela, diz para todo mundo, é útil para você. Talvez aquilo ali seja uma outra hora. Talvez você esteja precisando de outra coisa. Aí você não vai reter aquilo, porque ali pode atrapalhar o seu pensamento, a sua caminhada. Tenha cuidado, fundamentados. Uma pessoa que está se fundamentando, ela depende do seu líder, né? Que vai dar orientações e conselhos, porque ele é fundamentado. Uma pessoa que já é fundamentada tem a base do ensino de Jesus na sua vida. Ou seja, o alicerce, a base, a casa está formada. Ela vai saber lidar com tudo que ela escuta. Ou seja, ela vai em um culto, vai em outro, vai em um culto, vai em outro lugar, vai em outro lugar. Um amigo chama para fazer uma visita, ela sai da igreja dele e vai para outro canto fazer essa visita. Outra amiga chama para ir fazer outra visita. Ela tem sabedoria, tem. Só que ela vai saber, ela tem a centralidade do ensino de Cristo. Só que ela vai ter uma coisa bem clara, um discernimento, tá? Para pegar aquilo que é útil para a sua fé. Eu falei da parte mundo, agora da parte espiritual. Eu disse no início. Todo mundo que tem algo de Deus, é para você aquilo. Você vai perceber quando é, através de discernir tudo. A palavra de Cristo. Porque outras pessoas, na verdade, podem ser manipuladas por sensações e falar uma coisa que desanime você. E não é de Deus. Pode falar uma coisa que também dê motivação a você. Né? Por isso que uma pessoa fundamentada sabe centralizar o que ela escuta. Ela centraliza em quem, meus irmãos? Em Cristo, o nosso Rei. Centralizando quem escuta, que ouve, que conhece o que ela é, o que ela pensa, na fase que ela está, e o que é útil e visionário com o que vai acontecer. Ela vai perceber isso nitidamente. Porque ela é fundamentada. E ela discerne todas as coisas. E retém o que é bom. Essa é a mensagem. Um pequeno versículo que durou 40 minutos. É isso.
Eu ia falar 3 versículos, mas eu falei já o que eu ia falar nos dois demais, mas não preciso, já falei nesse versículo aqui o que eu precisava falar. Não vou falar mais versículos. O próximo vídeo vai ser depois, são 3 vídeos falando sobre os 3 pontos de fundamentos. Tá? Princípio de fundamentos. Esse é um, reter o que é bom. Tá? Reter, julgar tudo e reter o que é bom. É um princípio de uma pessoa fundamentada. Vai por mim, vai por Cristo. É conselho. Em nome do Rei. Foi um prazer falar isso para vocês. Poder compartilhar isso com o que eu aprendi, vivendo, quebrando a cara, acertando também. É um prazer. Que o Rei os abençoe. E a todo aquele que puder escutar e ver essa mensagem. E...